Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast Jogando Verde. Hoje estamos recebendo aqui a Alanda Mercedes, que é estudante de Engenharia Sanitária Ambiental da UFBA desde 2020 e bolsista do Teclin desde 2021. Aí a gente conta com a participação também do Eric, que ele é estudante de Engenharia Sanitária Ambiental também aqui na UFBA desde 2020. E ele é membro da ESA Júnior, Empresa Júnior de Engenharia Sanitária e Ambiental, desde o segundo semestre de 2021. Todos esses discentes desenvolvem funções importantíssimas aqui em diferentes atividades extracurriculares vinculadas ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. E o objetivo do episódio de hoje é entender um pouco mais sobre esse impacto na vivência dos estudantes universitários, além de permitir também que os ouvintes conheçam um pouco mais as iniciativas extracurriculares presentes aqui no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, Alanda, seja muito bem-vinda, se quiser falar um pouquinho de você. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Alanda, como o Marcelo já me apresentou, sou estudante do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Hoje estou aqui representando o Teclin, que é a Rede de Tecnologias Limpas da UFBA, e sou estudante desde 2020.1 e também hoje atuo em outras áreas como a Empresa Júnior, como também já foi citada e hoje está sendo representada por Eric. Legal. Opa, Eric, já fica à vontade aí para se apresentar também. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Prazer, Eric aqui. Como a Alanda falou, sou membro da ESA Júnior, Empresa de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. Atualmente sou diretor comercial. Entrei também em 2020.1 na UFBA, no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Bacana. Pronto. Para dar prosseguimento, eu vou falar um pouquinho sobre o tema que a gente escolheu. Então, de maneira geral, os estudantes brasileiros relataram que as atividades extracurriculares proporcionam a aquisição de conhecimento e novas experiências que complementam o currículo básico, satisfazem o desejo de vivenciar a profissão escolhida e, em alguns casos, são uma fonte de renda para o estudante. Então, a participação em atividades extracurriculares pode resultar em mais satisfação e compromisso com o curso, aprimoramento das habilidades de liderança e facilidade de estabelecer relacionamentos interpessoais, além de alavancar a empregabilidade dos jovens. Isso porque a participação em atividades complementares demonstra que os jovens se preocuparam com a qualidade de sua formação e foram proativos na busca por experiências para que não ficassem restritas àquelas oferecidas pela grade curricular dos cursos, o que faz com que os empregadores acreditem que eles apresentarão postura semelhante quando contratados. A combinação entre atividades obrigatórias e não obrigatórias contribui para o aperfeiçoamento cognitivo e afetivo dos estudantes. Isso foi retirado de um artigo chamado Percepções de Estudantes Universitários sobre a realização de atividades extracurriculares na graduação, publicado na revista Psicologia, Ciência e Profissão. E aí eu queria saber como é que vocês se sentem em relação a isso, se vocês concordam, discordam, discorram um pouco sobre. Pronto, falando um pouco sobre o Teclin, né? Uma rede de tecnologias limpas que trabalha justamente nessa integração e existe justamente com o intuito de estabelecer e dinamizar essa cooperação interinstitucional para realizar estudos e experiências que podem ser proporcionadas também não só pelos professores do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, mas também para ampliar e aprofundar o conceito de tecnologias limpas na prática produtiva entre os próprios bolsistas que estão ali participando ativamente, como também para toda a universidade. Então, quando a gente pensa em todas essas habilidades que foram citadas, que esses projetos acabam oferecendo, a gente também está incluindo a oportunidade que o Teclin tem de oferecer todo esse conhecimento e dispor de uma oportunidade que o bolsista tem de se desenvolver não só de maneira pessoal, né, desenvolver todas as suas habilidades pessoais, mas também de desenvolver habilidades técnicas. Então, você aprende a não só se comunicar, mas você também aprende um pouco sobre como pesquisar, você aprende um pouco mais, no caso do Teclin, sobre tecnologias limpas, sobre produção mais limpa. Então, acaba sendo
uma via de mão dupla. No ponto de vista da ESA, a ESA Júnior foi uma das melhores escolhas que eu tive a entrar na faculdade assim de atividades extracurriculares, porque dentro da ESA a gente tem um ponto de vista bem diferente da sala de aula, porque a gente põe em prática não só projetos do nosso curso, já que a gente tem essa cultura de todo membro é projetista, a gente também desenvolve muito o lado empresarial. A gente tem uma cultura organizacional muito grande, que os membros que passam pela ESA eles podem se desenvolver em vários setores, como departamento de comercial, que eu faço parte, presidência, agente de gestão, entre outros. Então, durante o tempo que esse estudante passa na ESA, ele está aprendendo a parte prática do seu curso, fazendo os projetos, e também ele está tendo essa visão empresarial, que vai ser importante para o futuro dele. Outro ponto importante também para destacar é que a ESA é formada apenas por estudantes, então a gente tem essa cultura de ser uma empresa-escola. Algo que está ali realmente para aguçar esse lado dos estudantes, desenvolver eles para que no futuro sejam profissionais qualificados para a área. Fora que o nível na minha concepção, assim, acho que o nível e exigência assim, dos trabalhos que vocês executam, apesar de ser uma empresa-escola, eu acredito que vocês pegam projetos bem importantes aí de empresas e tudo mais. Sim, Marcelo. Justamente isso aí vai estar desenvolvendo o estudante, né? Que a gente acaba vendendo para pessoas físicas, empresas, então ele vai aprendendo como tratar cada cliente no futuro dele, na formação dele. Então a gente acaba saindo com um know-how gigante da ESA. A gente sabe como lidar com o cliente, sabe identificar o perfil do cliente. E então se desenvolve através de capacitações que são feitas às vezes por ex-membros, já que a gente tem uma rede muito grande. Alguns membros da ESA têm esse sentimento de pertencimento, mesmo sendo da ESA. Então chega aqui alguns profissionais formados já, que passaram pela ESA Júnior, acabam contribuindo, fazendo esse retorno intelectual para a capacitação dos membros atuais. Então, só vejo benefícios de estar na ESA. Pronto, já que a gente está discutindo sobre um tópico importante, né, que é como todas essas oportunidades podem agregar valor aos estudantes, né, todas essas iniciativas da própria universidade, trazendo um pouco sobre a visão do TechLean e trazendo sobre a rede em si, a gente entende que, ao contrário da ESA Júnior, que trabalha ali, desenvolve mais a comunicação e a atuação ativa do estudante no cotidiano, trabalhando na prática, na execução de projetos, o TechLean tenta desenvolver ali algumas habilidades um pouco mais relacionadas à pesquisa, então você acaba desenvolvendo o seu poder de escrita, você está ali o tempo todo passando por correção de professores, então tudo que você escreve, tudo que você pesquisa está passando por essa orientação, né? Então você acaba aprendendo como escrever cientificamente, o que vai lhe ajudar bastante no final do curso, quando você precisar escrever algum TCC, quando, enfim, você precisar, até, quem sabe, no seu mestrado, no seu doutorado, você vai acabar adquirindo tais habilidades, o que já é algo a mais. Acho legal trazer um pouco da experiência do PET também, né? A gente tem 3 pilares, a gente trabalha com um tripé, que é pesquisa, ensino e extensão. Então a gente tem todo esse know-how de trabalhar com a parte universitária, acadêmica, mas também de devolver isso para a sociedade. Então é um paralelo interessante entre as atividades desenvolvidas pela ESA quanto pelo TechLean. Só complementando mesmo o que as meninas falaram, a ESA Júnior não tem muito esse viés acadêmico que as outras iniciações têm, de pesquisa e ensino de fato. É algo mais voltado na questão da prática, na vivência empresarial, como eu tinha dito antes. E também outro ponto importante da gente falar da ESA é que a gente tem sim um lucro com a venda dos projetos, só que esse lucro é todo revestido em a estruturação da empresa e a capacitação dos membros. Então, a gente de fato lida com o dinheiro na ESA Júnior, a gente tem um setor financeiro para lidar com isso. Então, é uma empresa. É empresa, só que a gente não tem fins lucrativos. Pô, legal. Bom, aproveitando aí que você já está empenhado falando da ESA,
Conta aí pra gente o que que você faz lá exatamente, tipo, qual que é a sua função lá, suas responde um pouco mais da sua rotina, responsabilidades. É puxado, não é? Dá pra fazer? Quanto tempo exige de você? Pronto, Marcelo. O legal da ESA é que a gente tem uma rotatividade muito grande dos cargos. Então, alguns cargos têm duração de 6 meses, sem podendo renovar. Outros que são os campos mais táticos, que no caso é a diretoria, da qual faço parte, a duração é de 1 ano. Mas você pode renovar nesse mesmo cargo ou então ir para outro cargo. Atualmente eu sou diretor comercial na ESA. As atividades que eu desempenho é prospecção, tá lidando com clientes, tá vendendo. Eu tô no front da empresa ligado a essa área de vendas. Só que a gente também tem outros departamentos. Já falando do front, a gente tem o departamento de marketing, que cuida da imagem da ESA Júnior, que gera o site, as redes sociais, que idealiza campanhas, publicidade e tudo mais. E a gente também, no front da empresa, a gente tem o departamento de projetos. O departamento de projetos, no caso, é quem faz a execução. Depois que passou para o comercial, todo o processo de vendas, a gente tem a passagem de bastão para projetos. O departamento de projetos aqui, depois da etapa de vendas, vai estar em contato com o cliente para, de fato, executar o projeto. A gente tem a equipe de projetistas, que é todos os membros da ESA, independente de cargo, departamento. Então, o departamento de projetos ele fica responsável por selecionar quem vai fazer aquele projeto, além de capacitar os membros durante a jornada do projeto. Saindo um pouco dessa comunicação com o cliente, a gente tem um back da empresa, que é o departamento de gente de gestão, que cuida do setor financeiro da ESA Júnior, uma parte, e também cuida do time. Quando eu digo cuidar do time, é mais do clima organizacional, estou falando também de capacitação dos membros, também cuida do nosso processo seletivo, desde a capacitação dos novos membros, que geralmente a gente faz quando está chegando o calouro, até o final. E a gente também tem o departamento de presidência, da qual fiz parte quando entrei na ESA. Como eu disse, você tem a rotatividade dos cargos, você não tem que entrar e ficar preso em um departamento. O departamento de presidência, ele cuida mais da relação institucional da ESA. Com quem? Com a UFBA, que é com nossos discentes, professores. Também ele lida com questão de parceria com empresas do mercado, como, por exemplo, uma empresa de análise de água que a gente precisa para fazer o nosso serviço, um laboratório. Então, o departamento de presidência está cuidando dessa relação com outras empresas juniores também, o nosso núcleo, o Négio. Também tem a questão da estratégia, que é uma parte do departamento de presidência, que faz acompanhamento dos nossos objetivos, porque a gente segue um planejamento, a gente, de fato, é bem organizado. Então, o departamento de presidência também faz o acompanhamento desse planejamento. Nossa, que bacana. Pelo que você falou, então a ESA ela é muito bem estruturada, né? Porque seria uma parte referente aí à parte do RH da empresa, né? Para selecionar os novos calouros e tudo mais. Tem a parte de vendas, tem a parte de projetos, então é bem completa, né? E aí, pô, Alanda, eu queria saber o que você faz lá no Teclin, qual que é a sua principal missão lá, suas responsabilidades também, quanto que te consome, assim, de tempo durante a semana, é difícil, não é? Como que é? Pronto, eu já vou começar dizendo que é difícil. Eu acredito que nenhuma das atividades que a gente esteja tratando aqui é fácil, acaba consumindo muito do nosso tempo, né? Entrar em empresa júnior é complicado, assim como estar na rede de tecnologias limpas, que trabalha com projetos de pesquisa, também é algo complicado. Então, falando mais especificamente da minha atuação no Teclin, eu estou ali presente em 2 projetos de pesquisa. O primeiro deles, mais conhecido como Alimenta Salvador, inclusive no próprio Instagram a gente está assim como Alimenta Salvador. E basicamente a gente trabalha com a ideia de promover estratégias para melhorar, né, a segurança alimentar e nutricional das pessoas, mais especificamente da população de Salvador. Então a gente está ali fazendo estudo com produtores e produtoras de alimentos saudáveis, com comerciantes, com consumidores, enfim, a gente tenta entrar em contato com esses principais atores, né, do sistema alimentar, justamente para conseguir traçar as melhores estratégias para fazer essa promoção que a gente tanto prega, né, no nosso objetivo do projeto. E é basicamente isso. Então, a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Então, a gente não só trabalha
com pesquisa de dados oficiais, né, fazendo pesquisas de artigos científicos, de revistas, em algumas bases de dados, mas a gente também tenta fazer isso de maneira um pouco mais dinâmica, ou seja, propondo alguns eventos de integração entre esses atores, participando de algumas ações que possam trazer mais visibilidade para o projeto, né? Assim como também a criação do nosso Instagram foi uma outra estratégia da gente se conectar mais com esse público e conseguir esses dados, com o intuito de promover essa integração da melhor forma e também de ter dados para a nossa pesquisa. E eu acho que isso é o mais interessante, sabe, da pesquisa mesmo, dessa parte de projeto de pesquisas, porque você está trabalhando ali com uma ideia em que você vai fundamentá-la para que de fato aconteça, sabe? Então, se você quer fazer algo, você não vai simplesmente fazer por fazer, mas você precisa pesquisar, você precisa ver quais são as vias, os caminhos, ter dados suficientes para mostrar e provar que aquilo vai realmente acontecer se for feito X, entendeu? Então, eu acho que o interessante dos projetos de pesquisa é justamente isso. Como eu falei, consome muito, né? E há outras linhas de atuação no próprio TechLean. Eu falei que eu faço parte de mais um outro projeto de pesquisa, né? Que é com relação à resiliência dos brechóis, a ideia da criação de uma rede de brechóis mais verdes, né? Onde a gente trata agora não sobre a questão da alimentação, mas sobre a ideia da roupa, da produção têxtil, de forma que a gente entende que a produção têxtil hoje tem um impacto muito grande no meio ambiente, no meio social, em vários meios, na verdade. E a ideia é justamente minimizar esse impacto com a promoção da existência dos brechóis. Então, a gente não está trabalhando ali só com as empreendedoras de brechóis, mas a gente também está trabalhando com a promoção do consumo de roupas em brechóis, ou seja, do público-alvo, né, dos clientes-alvos, que realmente pode colocar esse negócio cada vez mais para crescer. E é o que os dados mostram, que esses negócios estão cada vez mais crescendo e que daqui para 2030, 2050, a gente tenha negócios de brechóis muito mais resilientes e fazendo parte do mercado de fato. E é isso, sabe? O TechLean, ele proporcionou essas experiências, onde eu já tenho uma visão um pouco mais ampla e ao mesmo tempo específica sobre esses temas, né? Então, tem uma certa bagagem. E eu acredito que todas as outras bolsistas que fazem parte de outros projetos de pesquisa ou então estão sendo orientadas para alguma dissertação, TCC, elas também conseguiram adquirir tal bagagem teórica, né, e prática também, conforme a orientação dos professores, orientadores que fazem parte do departamento. E o TechLean é justamente sobre isso, é sobre oferecer todas essas oportunidades. Pronto, Londa, você falou assim apaixonadamente sobre a área de pesquisa. Aí eu queria saber o que foi que te motivou, né, a participar do TechLean, se você sempre teve esse interesse pela área acadêmica, se foi uma surpresa para você, enfim. Pronto, quando eu entrei na universidade, que foi em 2020, eu não tinha muita visão sobre o que era a universidade em si, né? Para mim era só chegar lá, pegar matérias e simplesmente isso. Até que no primeiro dia eu fui bombardeada com uma série de possibilidades de atuação fora da sala de aula. E uma delas foi a empresa Júnior, que eu consegui me inserir também. E o TechLean veio um pouco mais tarde, porém eu enxerguei no TechLean uma oportunidade de me desenvolver de uma forma que eu não tinha me desenvolvido ainda. Então, ao mesmo tempo que a empresa Júnior fez eu me desenvolver em um aspecto, o TechLean poderia me proporcionar de outra forma. Então, o que me motivou, de fato, a me jogar, a gostar da área acadêmica, que na verdade foi uma surpresa, eu não tinha pretensão nenhuma no início, foi mais a oportunidade que surgiu mesmo, e eu agarrei e fui atrás, foi a vontade de ter novas experiências. Então, eu queria, de fato, vivenciar coisas na faculdade, o maior número de coisas diferentes da faculdade. E o TechLean me parecia ser uma oportunidade de me desenvolver naquilo que eu até não tinha tanta afinidade, sabe? Eu nunca tive muita afinidade com a área acadêmica, então, quando eu pensei no TechLean, eu pensei, poxa, se eu não tenho afinidade, então agora que eu preciso ter. Porque, querendo ou não, todas as vivências que você tem na universidade é por um propósito. Nada é, se você está em empresa júnior,
não vai ser para nada, não vai ser só para você se divertir nem fazer nem nada, é para você se desenvolver de alguma forma. Se você faz projeto de pesquisa ou projeto de extensão, você também está se desenvolvendo alguma coisa em você. Então, era justamente essa motivação que eu tinha, sabe? Poder e agarrar o que tiver que vir a ter e me desenvolver no que eu poderia, entendeu? Massa. Entendo o sentimento. E, Eric, você pode contar um pouco mais, né? Você entrou na ESA Júnior durante a pandemia já, um período bem difícil. E aí, o que foi que motivou você a se jogar, né? Assumir mais essa demanda? Conta um pouco. Bom, esse processo que eu entrei foi um segundo processo que eu estava tentando. A minha motivação foi diferente do primeiro, né? O primeiro eu queria entrar mesmo só para agregar no currículo, né? Porque eu acho que tem muita gente que pensa que a ESA só vai isso, só vai ter um peso no seu currículo. É um diferencial, sim. Mas pensando melhor nesse segundo processo que eu participei, que de fato eu entrei na empresa, a minha visão foi outra. Eu queria viver a ESA Júnior, mas como uma forma de aprendizado, que é o que a ESA Júnior é. Então, isso que me motivou bastante, esse interesse de aprender, de estar me desenvolvendo, que eu considero que eu melhorei muito, tanto como pessoa, quanto como estudante da área, depois que eu ingressei na ESA Júnior. Então, a motivação foi muito mais partindo para esse campo, uma melhora pessoal, um desenvolvimento pessoal, melhor dizendo. Então, foi isso que me motivou. Ai, que incrível. Bem filosófico. Achei ótimo. Eu também gostei, achei legal. E, pô, já seguindo nesse assunto, né? Deixa eu te perguntar. Como que você resumiria a sua experiência dentro dessas atividades? Por exemplo, imaginando que a gente fosse construir teu currículo hoje, o que você fez assim durante esse tempo trabalhando na ESA que você poderia colocar lá no seu currículo e falar, ó, eu fiz isso, 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 isso. Essas competências aqui eu adquiri ao longo de um ano de trabalho e, enfim. Quais são as principais assim que você colocaria lá? Pronto. Acho que a principal, seria lidar com pessoas. Lidar com time, né? Que a ESA Júnior, a gente tem esse sentimento de time. Todo mundo ali é uma equipe, independente de posição na empresa, diretor, gerente, assessor. Então, aprendi bastante isso aí, de lidar com pessoas, de desenvolver esse lado meu. Também tem a questão de competências de soft skills, como exemplo, melhora na comunicação. Eu estou agora numa área que depende muito da fala, que é a área de comercial. Então, eu tenho que desenvolver meu poder de argumentação. Minha fala tem que ser coesa. Eu tenho que passar para o cliente, de fato, as informações necessárias para ele estar fechando com a gente. Se você ver no nosso curso, a gente não vai aprender em momento algum como lidar com o cliente. Pensa aí, você é engenheiro formado. Como é que você vai estar convencendo que o seu projeto é melhor do que o outro, de outro engenheiro? Como é que você vai estar lidando com o cliente? A gente não tem esse desenvolvimento. A gente pode entrar em um estágio que a gente pode ficar nessa área assim de vendas e tudo mais e não saber o que fazer. Também vale também para de projetos, porque como eu já tinha dito, todo mundo da ESA é projetista. Então, independente do departamento, a gente vai saber fazer um projeto quando a gente estiver estagiando, quando a gente for contratado. Muito legal, exatamente.